Vamos agora falar sobre como é que a gente vai utilizar, então, essa forma de escrita. O ASCII ele foi feito como uma forma de escrita e não como um sistema de computação. Então a gente vai precisar de um sistema de computação para fazer com que ele se torne uma coisa útil. Há várias maneiras de você fazer isso. A primeira maneira é você digitar um texto comum no Edivox, num bloco de notas, no Word, qualquer editor de textos, e incluir uma fórmula escrita em ASCII ali dentro. Então, como é que você vai diferenciar o que é uma fórmula do que é um texto comum? É muito simples. As fórmulas você precede e sucede por um caractere grave, ou crase, né? Então, é só isso. Escreve o texto normalmente, onde tem uma fórmula, coloca um caractere grave, escreve a fórmula nessa forma ASCII, no final coloca uma crase, um acento grave. E é isso. E aí você vai ter várias formas de pegar esse texto e produzir ele, por exemplo, na impressora ou na web. Vou mostrar aqui uma forma bem simples, que é o nosso programa Intermate. O Intermate é simplesmente uma forma de você pegar esse texto e jogar ele ou na web, ou em braille, ou imprimir. Tá? É muito simples. Você vai digitar o texto no Intermate, fazer exatamente nesse processo e apertar um botãozinho, por exemplo, visualizar. Ele, para visualizar, vai fazer o uso de um navegador. Você tem que ter um navegador instalado, né? E o acesso à internet é muito importante, porque o acesso à internet que vai permitir que a qualidade do que a gente chama de renderização, a qualidade da saída gráfica, seja a melhor possível. Se você não tiver internet, ainda assim é possível, mas aí você vai ter que utilizar um navegador chamado Mozilla Firefox com um certo complemento. Vamos esquecer isso. Vamos imaginar que para usar o Intermate tem que estar com a internet ligada. É a forma mais fácil a gente pensar e é que produz melhor resultado. O Intermate também permite que essas fórmulas que estão aí colocadas, quando elas forem ser lidas, por exemplo, com um sintetizador de voz, elas possam ser lidas antes com um pré-processador chamado SonoraMate. O que é o SonoraMate? Ele pega esse texto, transforma esse texto, introduzindo vírgulas, introduzindo espaços, introduzindo respirações, vamos dizer assim, introduzindo ruidozinhos, de tal maneira que a pessoa, quando escutar aquela fórmula sendo sintetizada, a fórmula vai estar bastante mais inteligível. E a saída, então, vai poder ser, por exemplo, gravada em MP3 ou uma coisa desse tipo. Resumindo, hoje em dia, o SonoraMate é uma forma de sonorizar. Não é a melhor, possivelmente a gente vai ter formas melhores no futuro, mas é a que existe hoje e que produz um resultado bastante razoável, inclusive para uso no nível de matemática superior. Vamos agora fazer uma breve demonstração do programa Intermate e vocês vão ver que a gente vai poder digitar o código matemático no meio de um texto. Em seguida a gente vai visualizá-lo, vai então produzir a sua saída em braille, que é feita através do programa Braille Fácil. Então ele vai exportar o texto para o Braille Fácil, né? E aí a partir do Braille Fácil você produz a saída em braille. Nós vamos agora mostrar uma outra possibilidade de escrever matemática, que é bem simples e cujo resultado é compatível com várias necessidades, tanto do professor na escola do nível fundamental, médio e até do nível superior. O programa é o Intermate. Quando o programa Intermate entra, ele pergunta qual é o autor padrão. Eu vou escrever aqui Antônio Borges. Pergunta meu e-mail, vou botar aqui antonio2@nce.frj.br. O resto das informações não preciso colocar não, porque ele já vai utilizar padrão. Então, como é que a gente escreve em Intermate? Basicamente, a gente pode começar dizendo assim, título,
E colocamos um título aqui. Título, dois pontos. Vou colocar assim, minhas primeiras fórmulas. Pode ser qualquer coisa. Podemos botar aqui autor, Antônio Borges. Isso aqui é opcional, eu coloquei só. Há algumas coisas que você pode colocar aqui em cima, mas não vem muito ao caso. Tem também uma opção aqui em cima, inserir o cabeçalho. Bom, a ideia aqui é que você vai escrever matemática de uma maneira bem simples. Então, esta é uma fórmula muito simples. Então, vou digitando o texto aqui normalmente, tá? Dois pontos. Aí, vou colocar a minha fórmula aqui embaixo. X elevado ao quadrado, tá? X, chapeuzinho 2. Estou escrevendo aqui em ASCII, tá? X2, x ao quadrado. Não, vou botar AX2 mais BX mais C igual a zero. Bom, isso é fórmula. Se é fórmula, eu tenho que preceder por uma crase e suceder por uma crase, né? É o shift acento, né? Shift acento agudo. Tudo bem, vamos salvar esse texto aqui. Ele pergunta, quero salvar com o nome de quê? Vou chamar de prog1. Não, texto 1. E vou pedir para visualizar. Olha que beleza, já saiu aqui minha fórmula bonitinha, né? Na forma de matemática. Deixa eu apagar isso aqui. Você pode utilizar qualquer coisa de ASCII. Tá? Tem uma série de símbolos aqui, né? Repara que são símbolos de matemática, somatório. Vamos fazer um somatório, só de brincadeira, né? Somatório, que é esse símbolo aqui, se escreve sum. S-O-M. Então, vou botar assim. Somatório desde sublinhado I igual a 1. Vamos botar I igual a 1. Em cima, quero colocar N de X. Tá? Bom, isso é uma fórmula, então mesma coisa, colocar. Vamos ver como é que ficou. Aqui, formatório. Ah, esqueci a parte de cima. Deixa eu botar a parte de cima direitinho, ficou errado aqui. Somatório. I igual a 1 é mais de uma letra, então tem que botar entre parênteses. Então, de I igual a 1 até N de X. Então é bem simples, vou botar aqui a fórmula de Bhaskara, né? Vou botar aqui, tirar essa fórmula aqui do somatório. Então, as raízes desta equação são. Então, vou colocar aqui a fórmula de Bhaskara. Bom, vou começar logo direto, para não esquecer, vou botar logo a crase aqui no início. X igual a menos B, mais ou menos, raiz quadrada, eu já sei que é SQRT, né? De B, chapeuzinho 2, B ao quadrado, menos 4AC. Deixa eu ver como é que está ficando. Opa, esqueci de fechar o negócio. Se eu esquecer de fechar, ele não consegue fazer a formulação. Tem que botar uma crasezinha lá no final. Tá ficando bonitinho. Agora tem que botar tudo isso dividido por 2A. Né? Vamos lá. Tudo isso. Vou botar tudo isso, é um parênteses aqui, né? Dividido por 2A. E crase no final. Vamos ver como é que ficou. Não ficou legal. Esse 2A tinha que ficar embaixo, né? Então vamos acertar isso aqui.
parênteses 2A. Está lá a nossa fórmula. Bom, agora vamos imaginar que eu queira fazer desse texto uma coisa mais complicada, porque isso aqui está muito simples, né? Eu quero imprimir isso, então quero botar uns negritos, quero botar uns itálicos, quero colocar umas coisas assim. Então, eu posso, por exemplo, quero botar a palavra equação em negrito. Eu marco a palavra equação, vou aqui em formatação, negrito e está pronto. Vamos lá. Aqui está aqui, equação em negrito. Eu posso botar títulos de uma maneira muito simples, né? Repare que eu coloquei o meu título aqui, ó, minhas primeiras fórmulas. Tá? Vou fechar isso aqui. Eu quero colocar, por exemplo, primeira prova. Coloco asterisco, primeira prova. Quero botar um tracinho divisório aqui. Vou botar um tracinho divisório aqui. Pronto. Vamos ver como é que ficou aqui. Opa, ficou aqui em letras grandes. Então, as possibilidades de editoração são muito simples. Grosso modo, tá? São as mesmas que são utilizadas no programa Intercap ou Intervox do sistema DOSVox, né? Com a adição dessa facilidade aqui de edição. Vou dar só umas dicas básicas. Se você estiver escrevendo um texto, por exemplo, este é um teste. Repare que eu escrevi numa linha e escrevi na outra. Só que quando eu mandar visualizar, ele coloca tudo numa linha só. Esse é um teste. Se eu quiser que ele não junte, tá? Ou eu deixo uma linha no meio, uma linha em branco, mas se eu deixar uma linha em branco, ela sai também na saída aqui. Ou então, eu deixo na linha seguinte, mas coloco um espacinho em branco aqui só. Vamos ver como é que fica. Esse espacinho em branco ele é omitido na saída. Viu? Super simples. Qualquer coisa de HTML, você pode adicionar aqui, qualquer símbolo de HTML. Ou, por exemplo, colocar aqui... Que símbolo de HTML eu poderia colocar? Por exemplo, um itálico, muito simples, um itálico aqui, ó. Pegar essa palavra fórmula, né? Formatação itálico, tá? Repara que ele colocou aqui I e barra I. Isso aqui é itálico em HTML. Em geral, tudo aquilo que é mais importante já está previsto naqueles botõezinhos lá em cima de maneira tal que você não precisa saber HTML, tá? Então, uma vez que você colocou o seu texto aqui, imprimir, ou você vai direto aqui, aperta imprimir, né? E aí ele vai imprimir na sua impressora, né? Já bonitinho para você ter. Ou você pode colocar aqui arquivo e imprimir. Também dá a mesma coisa, né? Uma coisa interessante é exportar para Braille Fácil. No caso, ele joga essa saída diretamente dentro do Braille Fácil. Ou exportar para LaTeX, que é aquela forma mais tradicional de matemática. Ou simplesmente exportar para HTML, tá? Que ele vai pedir para você qual é o nome do arquivo, você dá o nome do arquivo aqui e ele vai jogar em HTML, tá bom? Então, basicamente é isso. Não tem nenhuma dificuldade. Bom, Intermat é um produto novo, é um produto que ainda está em fase de desenvolvimento, né? Mas ele está sendo bastante utilizado aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro e os resultados são bastante bons, são bastante animadores. E a gente gostaria que você desse uma experimentada. Com certeza você vai achar o Intermat muito simples de utilizar e talvez tenha vontade de utilizar a partir do próximo ano, quem sabe, a matemática através do processo ASCII-MAT, como nós utilizamos aqui no FRJ, em todos os níveis de ensino.